Cara, eu tava falando, né, pro pessoal que eu vou ajudá-los, eu, de uma maneira mais específica, talvez ligado ao emagrecimento, né? Você acredita que você pode ajudá-los hoje, né, nesse quesito de melhorar a rotina? Ajudá-los principalmente com o quê, você acredita? Postura, alívio de dores, né? Aí E uma eu boa tava noite suspeitando de disso, mas eu falei, sono. deixa ela dizer, né? Eu falei, eu vou agir na postura, nos hábitos posturais, no posicionamento, que é a rotina, né? Envolve a rotina de todo Sim. mundo, então é super comum. Forma de dormir, de sentar, de descansar, de trabalhar, de dirigir, enfim, Ah, então até eu vou contribuir. aprender hoje. Vamos lá, que hoje eu Sim, quero aprender muito. que bom, vamos aprender juntos. Que legal. Eu queria que você se apresentasse, né, pro pessoal, porque querendo ou não, você vai falar um Uhum, pouquinho com o pessoal que me segue, né? Se apresentar, falar uhum. sobre, de onde você é, quem você é, com quem que você trabalha. Basicamente, uma apresentaçãozinha sua aí. Ok. Eu sou a Karina Dias, sou fisioterapeuta, moro em Franca, tenho 10 anos de profissão dentro da fisioterapia, sou especialista, em saúde da mulher, mas no meu consultório, na minha clínica dia a dia, o que eu mais trato é coluna, então é o que eu tenho mais experiência. Eu amo trabalhar a coluna porque é uma coisa que você consegue mudar e transformar o paciente, porque a coluna é o suporte de todos os membros, né? Então, você tá com a coluna boa, você aumenta a performance dos 4 membros. Eu acho massa trabalhar com coluna. É perfeito, na verdade, né? É incrível. E é a primeira vez que eu faço live com fisioterapeuta, você acredita? Não Que sei porque até legal! hoje eu não pensei em, nossa, né? O fisioterapeuta pode ajudar a aliviar a dor, reeducar as pessoas. Eu nunca pensei nisso. Sim. Que Melhorar a bom que a performance de gente. esporte, Pois é, não, mas melhora muito. Porque, tipo, a dor muito. ele influi em tudo. Como você estava Tudo. dizendo. Por exemplo, uma das coisas que influem e que é a base de tudo para muita gente é o sono, né? Um sono mal Com feito, certeza. o Com restante certeza, né? já começa a desandar tudo. Com certeza, Rafa. Pois é, obrigado por você estar aqui hoje. Eu que agradeço. As lives normalmente que eu faço com o pessoal é um bate-papo. É claro que eu Uhum, anotei algumas coisas para caso a gente queira uhum. abordar, até se caso me dê branco, né? Eu tenho ali alguma coisa que Eu me fiz resgata. também. Eu tenho um Mas eu script gosto de ir aqui, ó. conversando. Eu gosto de ir conversando e vendo como que a conversa flui mesmo. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar, que isso aqui eu até coloquei como introdução, né? Por que que a gente tem que falar sobre melhorar a rotina? Porque literalmente acho que todo mundo tem 24 horas, né? Ou você tem mais? Né? Comum. É o que é comum, né? É o que é comum. Então Todos, todo mundo tem 24 horas. Tem sim, pessoas que com as mesmas 24 horas, tem pessoas que têm mais resultado do que outras. O que com separa essas certeza. duas pessoas normalmente são aquelas que fazem melhor uso desse tempo, né? A Perfeito. gente pode É isso. pensar em relação ao emagrecimento como também um alívio de dor. Dá um Com exemplo certeza. clássico que hoje eu estava atendendo uma paciente assim. Ela preenche o Uhum. tempo dela com o quê? Tempo dela é, hábil, né? O tempo que ela poderia fazer qualquer coisa. Ela preenche com o celular. Com o celular, você acha Uhum. que ela está facilitando mais dores ou menos dores? Mais Não, mais, com dores. certeza. Então, Com já é. certeza. A gente já mata uma coisa aí, É, tá vendo? Como eu com preencho, certeza. como eu uso o meu tempo, eu já estou ou favorecendo ou me prevenindo de dor, ou eu Uhum. estou construindo ou abandonando, desconstruindo, enfim, um hábito que eu quero construir, né? Com Você já certeza. teve algum hábito, Karina, por exemplo, que Ruim, você, prejudicial? por melhor, não, por ter aprendido a usar melhor seu tempo, ele deslanchou? Teve algum hábito seu assim? Já? Nossa, eu vou falar uma coisa assim, ó, que eu trago para a vida e é a primeira coisa que eu ensino para o meu paciente independente. Respiração. Uhum. Respirar de forma correta faz uma mudança assim muito grande, tanto assim no seu emocional, você medita, você sabe a importância, né, da respiração, Uhum. mas você respirar usando uma musculatura que ativa a coluna e dá suporte, tanto para o diário, assim, para esporte ou para tarefas simples como retirar um balde de água do chão, por exemplo, você Uhum. acionando a musculatura através da respiração te favorece no esforço muscular. Assim Ó. como no contorno do corpo,
que eu trabalho muito isso com as mulheres, e quando eu atendia gestante, trabalhava mais. Então, ativação da musculatura transversa na respiração forçada fez muita diferença para mim. Diferença no quê? Cintura, porque a gente diminui a pressão dos órgãos internos. Então, você diminui quando você trava o umbigo, sabe? Sim. Faz uma respiração normal. Inspira enchendo o abdômen, né? E expira soltando e murchando a barriga. Só que na hora de murchar, você dá um grauzinho a mais. Na expiração, sopra murchando. E aí virou um automatismo essa respiração minha. Então, assim, quando eu estava grávida, por exemplo, além de eu não ter dor, eu não sei o que é dor, graças a Deus. Eu não tenho dor, principalmente de coluna. Na gestação, a minha barriga demorou muito a aparecer. E mesmo mais gordinha, a minha barriga não ficava protusa, sabe? Porque eu segurava esse umbigo e a pressão toda para dentro. Então, Que assim, coisa. não só... algumas pessoas chamam de ginástica hipopressiva, outras chamam de ativação do transverso do abdômen, que é essa musculatura intrínseca, que você não malha, você não consegue trabalhar o abdominal, o transverso do abdômen, através de exercícios simples de abdominais. Você precisa trabalhar a respiração associada. E eu trabalho essa respiração o dia todo. É um automatismo, né? Então, eu nunca fui barriguda, mesmo mais gordinha. E não só pela estética, dor. Porque essa contração, essa ativação, ela dá um suporte, é como se fosse um cinturão, cinta mesmo que a gente usa, cinta de estética. Então você ativa, quando você ativa o transverso do abdômen, você ativa junto a musculatura posterior das costas, que chama multífido. Então os dois juntos fazem um cinturão abdominal que deixa a sua coluna ereta e dá estabilidade para a coluna. Além de dar um contorno legal e tal. Então, acho que a respiração mudou tudo. Por quê? Você respira toda hora. Então, você respirando direitinho, você já está super a favor da sua lombar. Nossa, que demais. E olha como isso é interessante, né? Não sei para quem está assistindo agora, porque depois eu vou colocar isso no podcast também, né? Para quem vai ouvir também o episódio, a gente está falando de uma coisa aqui que eu acho que ninguém esperava, que é respirar. Me conta. Sim, que é uma coisa respiração assim, faz diferença. básica, né? E eu adorei isso, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu trabalho que é básica na alimentação é a mastigação, que é esquecida hoje em dia. Show. E faz uma diferença muito grande, diferença né? Gigantesca. A pessoa começa a conhecer o que é saciedade, se ela não conhece. Ela não começa conhece? A entender. Eu sou dessas, viu? Come rápido. Então aí entra também, e aí entra também no quesito que a gente está falando sobre fazer melhor uso do tempo, né? Que inclusive, né, eu acho que cabe aqui a gente colocar uma coisa que eu anotei ali, que é, olha só, uma pessoa que, por exemplo, ela come rápido, esse come rápido ele não é o problema em si, é um comportamento que é uma consequência de outros. Por exemplo, as chances são maiores para que essa pessoa ela seja mais ansiosa, que ela seja mais acelerada, né? 220 ali, ela seja mais... Então, desse jeito, há uma chance dela tanto acordar muito corrido, né? Quanto dela não conseguir desligar bem à noite. E com isso, ela tende a não dormir bem. Uma coisa que eu coloquei aqui, para qualquer pessoa, né, que quer ter melhor uso e aproveitamento da rotina para ter uma consistência. E eu aproveitei para lembrar disso por quê? Porque a gente está falando de base, né? Eu gosto muito de metáforas. Então, uma casa ela só vai ser erguida se a gente coloca a base dela, a fundação que eles chamam, né? Aí ergue-se as colunas, né? Depois vem as paredes. Eu sei um pouquinho, meu pai era pedreiro, um pouquinho eu sei. Então você ergue primeiro algumas coisas para depois chegar e você fechar, vem para acabamento e tudo mais. E a gente precisa começar da base também. Então perceba, o dia de amanhã, não sei se as pessoas conseguem enxergar isso. O dia de amanhã, terça-feira de amanhã, que será dia 11, é isso, né? Isso. Meu Deus, amanhã vai faltar um mês pro meu aniversário. O seu dia 11 começa hoje. É o jeito Por quê? que você... Porque como que você dorme? Como que você vai finalizar o seu dia de hoje? Impacta no dia que vai começar amanhã.
É isso. Se você não percebeu isso, é importante que você perceba agora. Por quê? Porque quando você percebe, você cuida desse fator de como o seu dia termina, você Uhum. começa o dia de amanhã mais descansado. Você começando um dia mais Exato. descansado, até há uma chance, não quer dizer que precisa acontecer isso, mas há uma chance de você até começar o dia antes do que normalmente você começa. E com mais energia, disposição. E Com aí certeza. começa a acontecer uma coisa que é tipo uma mágica. Começa a ter oportunidades no seu dia para você ou fazer as coisas melhores, né, do jeito que você está fazendo hoje, ou fazer coisas que você finalmente queria fazer. E agora você tem a oportunidade de começar a fazer. É importante a gente falar disso, porque o que tem de gente se cobrando, Escolha. falta para mim é vergonha na cara, deu ir lá e fazer o que precisa ser feito. Certo. Aí a hora que você começa a analisar a pessoa não tem energia. Como que ela vai Não tem fazer? porque não dorme bem, não É. descansa bem. É Como que verdade. ela vai conseguir fazer uma coisa se nem energia ela tem? Que é o básico, é o básico. Aí tem gente que erra na É, base. Então, exato. como que eu termino o meu dia? Isso aqui já é uma das coisas que eu tinha anotado aqui para falar pro pessoal, que olha, você precisa começar a ter hoje, e nada de clichê, eu sei que tem muita gente dando várias dicas por aí, você pode testar, sinta-se à vontade. Mas não quer dizer que Uhum. precisa ser de um jeitinho assim, ó, fechadinho, é só desse jeito que funciona. Não. Mas você precisa criar a sua rotina de desligamento. Eu chamo assim. Que Uhum. é, você vai desligar, você vai parar o seu dia, você vai terminar. Aí tem gente Uhum. que vai desligar e não desliga. Por exemplo, às vezes está lá deitado, vendo uma série lá e no celular aqui, ó. O É, cérebro não vai desligar. Até exato. porque Rafa. isso é dado mais técnico, mas tela deixa o cérebro mais ligado. Então você Uhum. precisa ter uma rotina que ou não tenha tela, tenha outras atividades, por exemplo, uma leitura, ou uma conversa, vai conversar, vai curtir, vai namorar, parceiro, parceira, vai ter um momento com filho, com filha, vai ouvir um podcast, alguma coisa, não sei, porque eu ouvi, você não liga, né? E às vezes algo que você ouça e te relaxa, uma música, eu uso muito isso. Música relaxante para eu colocar no ouvido, tá ouvindo e relaxando, enquanto eu faço exercício de respiração, ou às vezes eu faço uma meditação, né? Que tenham atividades nesse momento de desligamento que te relaxa. Aí depende, cada um relaxa uma coisa. Por exemplo, eu amo um banho mais É quente. individual. Depende quando o Uhum. tempo está mais frio como agora, um chazinho quente entra muito bem. Então cada um vai ter o seu, né? Tem que achar, né, o que faz É. sentido para você. Eu E também aí, dou. aproveita e fala alguma coisa sobre sono, já que a gente Vou está falando falar. sobre sono. Ótimo. No final do dia, eu também sempre dou uma. Todos os pacientes que passam por mim, eu falo que a fisioterapia ela tem um rótulo de que não resolve. Muitas e muitas vezes chegam pacientes no meu consultório e falam assim: já fiz, não resolve. Fisioterapia. E tá lá, né, de novo, buscando. Mas, não resolveu. Eu fiz tanto tempo de fisioterapia e tal. Mas por quê? Porque a maioria dos fisioterapeutas, eles trabalham fechado no tratamento ou no objetivo que o paciente te busca. Uhum. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho não só reabilitando uma parte compartimentada, por exemplo, uma coluna. Eu trabalho dentro do dia a dia, do ritmo circadiano. A gente usa esse termo, você usa? Sim, Ritmo circadiano? interessante. Para quem não sabe, Eu é tra... relógio biológico, é como funciona, Isso. né, o relógio biológico. É como você regula, né, o seu horário desde que você acorda até a hora que você se adapta para dormir. São as adaptações fisiológicas de cada um. A gente chama Uhum. de ritmo circadiano. Então, eu movimento a favor do meu processo da reabilitação de coluna todo dia, o dia todo do meu paciente. Então, assim, como você dorme? Que posição que você dorme? Primeira coisa que eu pergunto, né? Você dorme de bruços, com o braço deitado aqui assim embaixo, né? Ó, que curioso, cara. Eu pego no sono mais fácil de lado. Eu Só também. que quando eu acordo, às vezes à noite, eu tô de barriga pra cima. Curioso, né? Ah, é? Você acorda de Raramente barriga quando pra eu cima? acordo, raramente quando eu acordo, eu tô de lado ainda. Normalmente eu tô de barriga pra cima. Uhum, Uhum. uhum. Aí eu ensino melhor posição para dormir é de lado, com certeza, né? Facilita a respiração, porque você está a favor na horizontal, né? Está a favor da gravidade. Quando você dorme de barriga para cima, você tem um esforço respiratório maior. Tanto é que a pessoa Então, ronca dormir mais, normalmente, né? tanto Barriga que pra cima. ronca, isso, exato.
E aí a postura melhor para dormir, né? Não que seja a corretíssima, a correta é aquela que você fica bem. Dorme de lado com o travesseirinho entre os joelhos, para diminuir a pressão entre um joelho e o outro, e o quadril também não rodar um em cima do outro. Ou você pode usar aquela almofadona comprida, que você vira de lado e apoia dobradinho o joelho até o pé, que é a melhor de todas. Que aí não tem impacto joelho sobre joelho, né? E você fica numa posição confortável. Então, precisa ser um travesseiro mais fino ou pode ser um travesseiro maior? Eu tenho essa dúvida. Pode ser um travesseiro maior. Pode ser maior. Ah. Uhum. E aí o que acontece? Se você ganha a postura certa do paciente dormindo, vamos supor que ele dorme 8 horas, ele já está contribuindo com a sua reabilitação lá de consultório. Uhum. Porque eu falo, a fisioterapia, 2 vezes por semana, o normal, né? 1 hora por sessão. Então, vamos supor, a pessoa vai 2 vezes por semana, 2 horas por semana, contra as 20 e tantas horas por dia, né? Então, 1 hora no seu dia você está na fisi, nem é todo dia. E as outras 23 horas você faz tudo contra a reabilitação. Aí a fisioterapia não resolve. Não resolve mesmo, né? Então, eu ensino a dormir direitinho, eu ensino a sentar descansado, igual agora aqui, ó, eu sou baixinha. Como que eu sento? Eu sempre ensino a sentar. Senta o bumbum primeiro, encostou no encosto da cadeira, do sofá que seja, aí você levanta o tronco. Isso quer dizer, se o seu bumbum é o primeiro que encosta, quando você ergue o tronco e recosta, você está na posição perfeita. Como eu sou baixinha, dependendo da altura do sofá, da cadeira, o meu pé não encosta no chão. E aí isso faz uma pressãozinha. Assim, na faculdade também. Eu era bonitinho durante a aula e eu olhava pra ela, muitas vezes já tava balançando o pé. Pezinho. Isso é péssimo, porque você faz o estiramento. Então, o que eu faço? Eu sento assim, ó. Eu sento só assim. Eu estou sentada assim agora, inclusive. Eu busco sentar e levar o meu cóccix lá pro fim, assim. É isso. Eu levo lá e encosto. Isso. Leva o bumbum primeiro e encosta o resto. Então, tá certo. Aí, para as pessoas que são baixinhas, eu falo, dentro do possível, do ambiente que você está, se você conseguir sentar assim, ó, né, com as pernas cruzadas, eu tô aqui din-din. E aí eu fico com a coluna reta. Quanto menos esforço, qual que é a postura correta? Muita gente faz essa pergunta. Qual que é a postura correta? Aquela que exige menos esforço para o seu corpo. Quanto mais suporte você dá para o seu corpo, melhor você está. Então, você dormiu direitinho. 8 horas já ganhamos aí, junto com a reabilitação. Sentou direitinho. Se você trabalha sentado, né? Então, aí também a gente ganha mais muitas horas. Voltamos. Aí, nossa, deu um pau aqui que eu fiquei Gente, me deu um desespero. Você travou pra mim. Aí eu voltei, você ficou preto, não aparecia nada. Entendi. Mas só para sintetizar, quem vai ver isso aqui depois na gravação, eu tinha falado sobre a importância da gente criar uma rotina de desligamento. Porque às vezes a pessoa ela quer construir hábitos, ela quer ser consistente, ela quer fazer muitas coisas ali para emagrecer, para ter saúde, enfim, mas ela não tem energia. E ela não está tendo energia porque ela não está dormindo adequadamente. Ela não está, por exemplo, tendo um sono que revigora ela, que recupera as energias dela. Ela não está tendo isso. Porque muitas vezes ela vai dormir mexendo no celular, vendo série, e aí o que acontece? O cérebro não desliga. O cérebro vira um cérebro mais ansioso, podemos dizer assim. E a pessoa não vai conseguir descansar bem. Acorda no outro dia, cansada, né? E não vai conseguir fazer o que às vezes tem a intenção de fazer. E a Karina estava dando dicas aqui sobre postura na hora de dormir. Né? Exato. Até aquelas outras dicas que você estava falando, elas são válidas, né? Mas elas são até para o dia todo. Né? Para hora de dormir, aquilo que você estava falando, especificamente por hora de dormir, da pessoa ela dormir de lado, colocar um travesseiro entre as pernas, entre os joelhos. É válido a pessoa abraçar um travesseiro também ou não? Desde que ela se sinta confortável e não tenha nenhum problema do lado que ela tá dormindo, porque eu falo assim, tem muita gente que tem dor no ombro e dorme só desse lado, né? Aí eu falo, pô, pra esse lado, dorme pro lado de lá, porque é o hábito, né? O costume, aí tem que aprender. Outra coisa, Rafa, antes de dormir, eu sempre passo um posicionamento, ele é universal, assim, relaxante, independente se você tem problema de coluna ou não, eu sempre passo no final do dia, ele dura mais ou menos, é um posicionamento com respiração, 15 minutos. Para que o corpo, ele entre em equilíbrio. Por quê? Por exemplo, eu sou destra, eu uso muito mais meu lado direito.
para Certo. escrever, para carregar peso, enfim, né? Então, o meu lado direito, ele tá sempre mais tensionado do que o lado esquerdo. Quando eu ensino essa postura, e eu vou falar exatamente como que ela é aqui, o que acontece com o corpo? A ação da gravidade, a gente deita de decúbito, assim, dorsal, né, com a barriga para cima, e apoia, sem travesseiro, tem que ser no chão, Uhum. antes de dormir, porque é aquele momento que você não vai fazer mais nada, então é para o seu corpo entrar num estado de relaxamento total, diminuir todas as tensões e equilibrar os dois lados, né? E aí sim você sai do posicionamento e vai direto para dormir. Então, você deita no chão, sem travesseiro, encaixa o queixo, gira a palma da mão para cima, porque aí você já organiza a Encaixar o rotação queixo do aqui? ombro. Isso. Não assim, mas Tá. encaixar aqui reto, tá? Ah, mandíbula aqui. Pra você não ficar assim Tá, com o queixo para cima e aumentar a lordose da cervical. Então é um tá, queixo reto, como se fosse a força na sua testa. tá. E aí você deita de barriga para cima, sem travesseiro, encaixando o queixo. Palmas da mão para cima para a gente já ajustar o ombro, né? A tensão dos ombros, tensão de trapézio, que a maioria das pessoas tem. E aí você vai colocar ou uma cadeira, ou um banco, ou até às vezes a própria cama, você vai colocar o joelho. Então aqui o joelho em cima apoiado em cima dessa cadeira ou do sofá. De Tá, joelho até o pé fica apoiado, sabe a posição? tá, Tá tá. deitadinha e com essa Fica em perna, 90 joelho graus, aqui. então, aqui a perna e Isso, o joelho. 90 graus de quadril e de joelho. Então aqui faz de conta que é o joelho encaixando no sofá, né? Na altura de 90 graus até o pé. Tudo encaixadinho. E aí você fica 15 minutos nessa posição, olhando para cima e respirando. Respiração diafragmática, né? 15 minutos é o suficiente. Para quem tem problemas de coluna, vai incomodar um pouco, porque você vai retificar uma lordose, né? Nessa posição, a coluna fica retinha. Porque às Sim. vezes quem tem a hiperlordose, quem tem aquele buraquinho embaixo, acabou de entrar uma paciente minha aqui que tem. Uhum. Quando você faz essa posição e coloca as pernas para cima, em 90 graus de joelho e quadril, ela encaixa totalmente. E como está apoiado, joelho, tornozelo e pé, não tem esforço nenhum. Então essa é a postura perfeita de relaxamento para qualquer corpo. Quem tem problemas de coluna e quem não tem também. Então você fazendo isso 15 minutos antes de dormir, libera toda a tensão de um modo geral do corpo. Então, esses 15 minutos antes de dormir, dormiu na posição correta, a gente já ganha um descanso aí muito grande, de muitas horas e numa postura certa, né? Porque aí pensa, a pessoa ela cria uma rotina de desligamento que Uhum, deixa ela menos ansiosa com o passar do tempo. exato. Consegue Uhum, ter um relaxamento mental. E aí ela faz esse relaxamento do corpo, muscular, e no caso da coluna, associa. é Uhum, o mente e corpo, né? E aí eu queria chamar a atenção aqui, porque eu sei que vai ter pessoas que vão pensar assim, nossa, mas perder 15 minutos para fazer isso antes de dormir, ué, se você enxerga isso como perder, eu é enxergo isso como verdade. investir. Porque eu É investi 15 investir. minutos agora, relaxo meu corpo, relaxo minha mente. Eu posso até, olha só, Uhum, durante que faz esse exercício que a Karina colocou, você pode colocar um sonzinho aqui relaxante, ó, fechar o uhum. olho e relaxando. Vai, Medita já junto. vai relaxando mente e o corpo. 15 minutinhos. 15 minutinhos para você ganhar um dia amanhã mais produtivo, com mais energia, com mais disposição, para você conseguir finalmente fazer o hábito que você quer. Aí você Exato. enxerga como perder tempo ou como investir. Eu vejo isso como, vamos fazer uma comparação com o dinheiro, eu vou lá e coloco, vamos supor que existisse uma poupança, um CDB, sei lá o quê, uma ação, que você coloca lá R$ 1, amanhã você vai lá e saca R$ 10. Quem não É vai querer isso. isso? Não De um é? dia para o É outro. ótimo. De um dia para o E outro. adapta. Eu falo assim, ó, quando entra, eu falo assim, é igual escovar dente, hein? Escovou dente em deita, antes de dormir, porque aí você leva isso como um hábito, né? É, E, e as pessoas depois ficam assim, no automático. Assim como a respiração, que eu falo, se acionou a respiração certa, você está 24 horas fazendo fisioterapia sem ver. Aí você olha isso. dorme 8 horas fazendo fisioterapia. Aí você dirige certo, mais um tempinho fazendo fisioterapia. Então eu mudo toda a rotina do paciente.
aí a fisioterapia funciona. Aí é óbvio, porque você transformou, né? É exatamente igual você faz aqui comigo. Gente, ele é meu nutro, tá? Adoro. Ele tá mudando o meu dia devagar, né? Para que eu não estranhe e eu me adapte, faça uma adaptação mais Uhum. fácil. E são pequenos ajustes, né, Rafa? Sim. E aproveitando isso que você está dizendo, porque pensa nisso que você falou de... O cérebro, ele é muito... Ele busca atalhos. A gente precisa lembrar disso. Ele Uhum, busca atalhos, ele busca coisas que facilitam a vida dele. uhum, Ele não quer ter esforço. E uhum. graças a Deus, aquilo que você quiser acreditar, a natureza, o que criou você, ele é assim. Porque se ele procurasse coisas que dá esforço, provavelmente a gente não estava vivo aqui. Então ele busca coisas que não dá esforço. Porque isso Exato. favorece a sobrevida. Então, Uhum, hoje em dia, é muito importante a gente entender que a gente precisa ser contra-intuitivo em relação ao que o nosso instinto pede a fazer. Porque lá atrás foi muito útil. Ajudou a gente a sobreviver. Hoje atrapalha. Porque lá atrás havia sim. escassez de alimento e havia risco de morte iminente todo dia, 24 horas por dia. Uhum, Hoje a gente já vive com uma abundância de alimentos maior. Eu sei que tem gente que passa fome ainda, mas o acesso ao alimento hoje atinge muito mais pessoas e a gente tem uma garantia maior da nossa sobrevida, né? Então, ter os mesmos instintos lá atrás hoje faz você sofrer, porque vai trazer, uhum, por exemplo, obesidade, vai trazer maus hábitos, enfim. Mas onde que eu quero chegar? Já que o cérebro ele busca atalhos, ele busca coisas fáceis, uma coisa que você falou, aí a pessoa automatizou, ela educou, e é como um adestrar, sabe como a gente já adestra cachorro? É a mesma coisa com a gente, porque a gente é animal também. Então funciona da mesma maneira com a gente. Então a pessoa ela se adestrou, ela se acostumou a escovei dente, deitei na cama. uhum, Se uhum. acostumou a fazer isso. Né? Então o cérebro ele não precisa pensar, escovei dente, o que eu faço agora? Não. É, Escovei dente automático. Você nem pensa, vai lá e deita na cama. deitar, Você é se verdade. adestrou a fazer isso sempre. Né? Igual o cachorrinho, Uhum. você adestrou ele a fazer xixi num lugar, ele não vai pensar. A hora que ele acostumou. Ele vai Ele vai lá direto. e faz. A hora que ele Uhum, bate, passa perto ali, assim, sente cheiro normalmente, faz xixi. Então é o uhum, mesmo princípio. E aqui eu quero falar uhum, uma coisa que é bem disruptiva em relação a hábito, que tem muita gente que sofre ao construir hábito e não consegue. Porque as pessoas elas querem justamente gastar muito esforço para construir o hábito. Como que elas fazem isso? Ela quer reservar um horário para o hábito e tentar fazer o hábito uhum, encaixar naquele horário. Quer dizer que uhum, isso é impossível? Não quer dizer que é impossível. Eu estou querendo dizer que quando você faz isso, 7 horas da manhã, eu vou fazer uma caminhadinha antes de trabalhar. Está reservando o horário para fazer aquilo. Entra um problema. Que problema que entra? Você não controla o dia. Você não controla a vida. não. Então pode acontecer coisas que vão te atrapalhar naquele horário. Então o Uhum, nível de esforço para você fazer sempre naquele horário, pode ser que você acorde mais atrasado, tem tudo isso. Não dormiu bem na na noite passada. Gente, perdoa um pouco da tosse, estou finalizando uma recuperação de uma gripe, tá? É, Quando você tenta colocar no horário, é como se não pode haver erros, é só naquele horário. Então o nível de esforço ele é muito maior. maior. Qual que é um jeito mais fácil da gente implementar um hábito? É entendendo como o cérebro funciona. Ele busca deixas, né? No livro Poder do Hábito, não Uhum, sei se você está conseguindo ver ali, o amarelinho aqui, ó. Para quem está vendo no Instagram, no podcast não vai dar para você ver, mas é aquele amarelinho escrito em vermelho do Charles Duhigg, Poder do Hábito, ele fala muito sobre isso, a deixa, que é atalho, uma deixa que o cérebro ele entende e aí ele toma ação, sem você precisar pensar naquilo. Como que você faz isso na uhum, prática? Você pega uma coisa que já existe na sua rotina e linka o hábito ancora. desejado a essa atividade que já acontece. Mas é importante que Exato. seja criterioso isso. Exemplo de ser Uhum, criterioso. Assim que eu acordar, colocar minha roupa, escovar os dentes, tomar minha xícara de café, eu saio para caminhar. É exatamente isso que precisa acontecer. Nessa ordem.
Porque você linkou o quê? A sua atividade de acordar ao fazer caminhada. O que não pode Entendi. acontecer, que não seria criterioso. Eu acordei, mexi no celular, fui lá no banheiro, fiz minhas necessidades, escovei o dente, mexi no celular, tomei café, conversei com uma pessoa. Já perdeu Tô o quebrando time. aquele ritmo. Tô Entendi. quebrando o que o cérebro vai acostumar a repetir toda vez. E aí eu linko o quê? Assim que... Qual é a deixa para o cérebro, né? Assim que eu tomar café, eu sei que eu estou com a roupa no corpo e eu já acordei, eu saio para fazer caminhada. A deixa vai ser sempre isso. Terminei de tomar meu café, vejo que eu tô com a roupa, saio para caminhar. Então, é uma coisa que já acontece, você linka a outra. Outro Concordo. exemplo, assim que eu fiz muito na época que eu atendi presencialmente em Ribeirão Preto. Eu terminava o atendimento, a academia que eu fazia era no shopping lá, então eu ia, chegava na academia, fazia o exercício. Assim que eu fazia o exercício, era banho, do banho, almoçar, do almoçar, voltar para a clínica. Porque aquilo ali normalmente já acontecia, meu almoço. Eu linkei meu exercício físico no almoço. Antes de almoçar, eu faço exercício físico. Assim que, um paciente meu está fazendo isso hoje, lembra aí? Assim que, e a gente desenhou bonitinho para ele, para justamente ficar o quê? Automatizado. Para chegar uma hora que não precisa pensar mais. Então ele fecha o laptop dele, vira a cadeira dele, aqui do lado tem um banquinho, tem a roupa dele separada, o tênis. Ele, ali mesmo, ele já diz, ele já vai se despir, coloca a roupa, o tênis, sai dali, vai lá para a cozinha, corta a banana, com a aveia dele, come, pega a bicicleta dele e sai. É isso que ele repete. Começa no fechar o Rotina. laptop. Fechei o laptop, virei, coloquei minha roupa que já está aqui separada, meu tênis, vou lá para a cozinha, banana com aveia, que ele gosta, né? Ele se acostumou a comer banana com aveia antes do treino, tá, gente? Pega a bicicleta, sai pedalar. Então perceba que ele está linkando finalizar o expediente, a deixa dele é o fechar o laptop. Fechei o laptop, eu já troco de roupa, eu já viro pro lado, a roupa tá aqui, ó. São convites. O próprio, ele já desenha a rotina, já convida ele, opa, a roupa aqui, ó, troca. Você fica pensando, cadê minha roupa? Que roupa que eu vou colocar? Tá aqui, Sim. não, troca. Tá aqui, ó, já coloca. É Na hora que ele automatização. coloca, ele já lembra, o cérebro já leva. Cozinha, vai lá comer. Comeu, ele já lembra, bicicleta, já sai. Quando a gente vai fazendo isso, dia após dia, semana após semana, chega uma hora que você não precisa ficar mais tomando decisão. Quando você não precisa ficar tomando mais decisão, você entrou numa zona do hábito que ele já está construído, que você está mais ligado ao benefício dele do que aos malefícios. Tipo, mas eu tô com preguiça. É um momento que você passa aí mesmo com preguiça. Porque É mais difícil quebrar. É mais difícil quebrar a rotina dessa forma. A sua rotina te ajuda. Normalmente você cede a preguiça e quebra a disciplina quando você precisa ficar pensando e decidindo. Quando tem decisão a ser tomada, é muito fácil você quebrar a disciplina e quebrar alguma coisa. Quando você não precisa decidir mais nada, porque já está decidido, você entra em uma zona de repetição. É só repetir. O esforço é muito baixo para isso. Se a gente fizesse, por exemplo, um eletroencefalograma nesse meu paciente aí, em uma pessoa que termina o trabalho e fala, será que dá tempo de eu treinar hoje? Nossa, mas vou ter que pegar o trânsito, a academia tá cheia esse horário. Não decidiu nada. É na hora que vai ver se vai lá. Se fizesse um eletroencefalograma nesse meu paciente, nessa pessoa que está decidindo, você ia ver o cérebro assim, ó. Oscilar. De alta. Se você olhar no dele, tá assim, ó, baixinho. Normal. Já o que é isso? É muito mais fácil de fazer do que o outro, precisa decidir, precisa tomar decisão. Então, gente, se você quer implementar um hábito, por isso que você falou ali, eu peguei a deixa. Eu falei, opa, ela é igual diz o meu mentor. Né? Nossa, a Karina levantou a bola, agora eu vou bater nela. Adoro. Ela levantou a bola aqui, deixa eu pegar a deixa. Então, se a pessoa ela se acostumou, igual você falou, né, a escovar o dente e dormir, então, o que é inteligente de fazer? Você faz esse exercício antes de escovar o dente. Exato. Porque já está linkado. Vai ser muito mais fácil para ela conseguir fazer, né? Dela implementar na rotina, se ela fizer antes disso. Porque para ela encaixar ali, ela vai ter que quebrar o ciclo. É um esforço ela já escova o dente. É verdade. Agora, se ela já fez antes, o esforço para ela é bem menor. Porque aí depois só entra no modo automático. E ela não precisa quebrar nada. Ela só insere antes de escovar o dente. E fica mais fácil, porque todo dia ela escova o dente. Então, antes de eu escovar o dente,
eu deito lá, Eu faço vou fazer o posicionamento. o meu posicionamento e bum. Então peguem, Uhum. gente, ao invés de querer fazer que aconteça um hábito, uma coisa que você quer fazer no horário, etc., isso te prende. Conecte a coisas que já acontecem e sistematiza isso. Perdão. Sistematiza isso, uma ordem. Assim que eu fizer isso, eu faço isso, para fazer isso, então isso. E não quebra isso. Nesses momentos é bem importante você se livrar das distrações. Hoje a principal é o celular. Então, Com nesse certeza. momento aqui do meu paciente aqui, ele não mexe no celular. Ele Uhum. fechou, colocou a roupa, vai e come. Ele só vai mexer no celular porque vai sair de bike. Por quê? Porque ele coloca uma música, ele vai ouvindo música. Mas ali ele já tá com a bicicleta na mão. Já tá Já não precisa dentro. mais tomar decisão. Tem jeito de sair fora. Entende? Aham. Então, minimiza essas distrações fazendo uma sistematização da ordem das coisas que vão fazer. Não tem um número mínimo nem máximo. É óbvio que quanto mais coisa você faz, mais difícil é de você levar aquilo adiante, né? Uhum. Quanto menos, Uhum. melhor. Então, Uhum. busque deixar isso o mais simples possível. Por exemplo, assim que eu acordar, levantar, colocar minha roupa, escovar meu dente, eu já vou sair para fazer caminhada. Tem poucas coisas a serem feitas, né? Assim que eu entrar no carro, assim que eu entrar no carro para voltar para casa, eu vou, por exemplo, já vou direto para a academia. Não vou para casa. Então, eu entrei no carro, é direto para a academia. Não vou para casa. Direto para a academia. E você pode até linkar um caminho, se você quiser. Eu vou sempre por esse caminho aqui, que esse caminho me lembra de ir na academia. Então, fica mais simples. Não precisa ficar tomando Tem gente fugindo do decisões negócio. atrás de Ah, decisões. Porque a gente precisa eu lembrar que fiz o nosso isso. cérebro é igual animal, cara. Você Eu precisa fiz isso, adestrar, tá? acostumar a fazer uma coisa sistematicamente. Quando você É, acostuma, quem aprende a dirigir é um dos maiores exemplos que eu consigo imaginar é isso. com Eu aprendi a certeza. dirigir. Aprender a Com dirigir é uma certeza. coisa extremamente complexa. Você faz um Muito. eletrocefalograma de alguém que está tendo aula de direção, é no talo, assim. Porque a pessoa ela está olhando em muitas coisas, está prestando atenção em muitas coisas. Mas conforme ela vai repetindo, 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 aquela mesma sequência de coisas, chega uma hora que o cérebro fica. Tem gente que conversa, coloca a mão aqui, ó, vai dirigindo e conversa, às vezes pega água aqui e bebe, vai fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que tá dirigindo. Por quê? Uhum. Porque entrou nesse piloto automático. Não precisa mais tomar decisão, prestar atenção, já está no automático. É isso. Né? Então isso aí vai ser ótimo para a pessoa que quer construir um hábito, assim como aplicar qualquer não é treinamento, né? Nova Essas técnicas que tarefa. você que você está ensinando aí. Se a pessoa ela quer dedicar um tempo para prestar atenção na postura dela para sentar para trabalhar, por exemplo, eu vou sentar para trabalhar. Aham. Então eu quero lembrar de sempre prestar atenção na minha postura. Eu posso linkar isso. Eu posso linkar. Uhum. Por exemplo, sempre que eu entrar no meu escritório, acender a luz e abrir o laptop, eu vou fazer o exercício. Entrei, acendi a luz, abri o laptop. Eu vou fazer o exercício de sentar direitinho, igual a Karina falou. Vou colocar a minha bunda lá para trás, tal, prestar atenção aqui. Vou ver Levando. como que tá, se meu pé tá muito para cima ou não. Aí eu não manjo muito, é você, mas eu vou alinhar isso. Uhum. Alinhei. Então toda vez que eu entrar no escritório, acender a luz e abrir o laptop, eu coloco esse exercício. É Uhum. assim que você consegue repetir e implementar um hábito. Porque se você querer fazer isso que a Karina tá falando, tipo, eu vou lembrar. Vou tomar vergonha na cara e eu vou lembrar. No meio lá de eu começar a fazer o trabalho, eu vou parar e vou fazer o exercício que a Karina falou. Ah, vai sim. É, Se mas você, não se vai. você Passa fazer, um você monte vai de fazer dia. com esforço alto. Um É esforço muito verdade. alto. E pode ser mais simples. De você já chegar antes de começar e já automatizar, por exemplo, assim. Ficou Tem que claro isso? fazer Ficou, o né? ajuste. Ficou demais. Ficou, né? Ajuste. Inclusive assim, falando de rotina, de melhor aproveitamento do tempo, na sua visão, Karina, o que você acha que, além do sono, que eu imagino que tem um peso muito grande, mas além do sono, hoje em dia, principalmente para as pessoas que trabalham sentado, o que você enxerga de ser assim, olha, se você fizer isso, você vai conseguir aproveitar melhor o seu tempo. No seu caso, né, envolvendo a fisioterapia, né, obviamente. Pessoa que trabalha sentada, É, o que que ela pode melhor aproveitar o tempo, assim, se cuidando enquanto trabalha? tem algum exercício, por exemplo, que se ela fizer, esse aqui vai ajudar
ela ter, sei lá, maior disposição e ela vai conseguir aproveitar melhor o tempo dela, ela vai conseguir trabalhar melhor, sei lá, Uhum, render mais e aproveitar melhor o uhum, tempo dela, às vezes com alguma coisa, ou uma combinação de coisas, não sei, né? Que é suave, não uhum. sei. Trabalhando dentro da postura, Rafa, assim, no ambiente de trabalho varia muito, né? Mas sentar corretamente, que nós já falamos, apoio de pé e vascularização do pé. Por exemplo, se fica numa posição só, pé para baixo, né? A circulação é um pouco prejudicada. Então, eu sempre faço um exercício que a gente fala metabólico, né? Que você Hum, faz e não atrapalha ninguém, que é o pezinho para cima e para baixo, como se fosse no pedal mesmo de um carro. Esse aqui faz o quê? Ele aumenta a circulação sanguínea, porque o coração ele bombeia de cima para baixo, de baixo para cima, quem faz é a panturrilha. Ela é nosso sim. segundo coração. Então, assim, além de provocar um relaxamento geral durante assim um tempo prolongado na mesma posição, né? Não só você se ajustar na Tô fazendo cadeira, exercício aqui. você tá? Quando fica desconfortável, você dá uma ajustadinha na cadeira, você traz a mesa mais próxima possível para você, né? Eu sempre falo para trazer a mesa no tronco, colada aqui, Hum, para dar apoio pro braço, né? Porque se você der a distância na mesa, você precisa jogar o tronco. Quando você joga o uhum, tronco, você já desencostou. Então você já está sim. fazendo um esforço, sem Uhum, perceber, um esforço postural de sustentação do tronco. Quando você sim. podia estar aqui, ó, relaxado, nada trabalhando, só seu braço. Né? Deixa eu colocar mais pra cima aqui. Então, aqui, ó. Você deixa a mesa bem próxima da barriga, né? Para que você não precise fazer uma anteriorização do seu tronco. Anteriorizou, desencostou. Desencostou, eu tô fazendo força, só para manter na posição sentada, né? E se eu Então, faço esse esforço aí desnecessário, eu tendo a render menos. gasto energético. Muito gasto energético, coisa que você pode poupar, né? Poupar gasto energético. Tanto sentando direitinho, recostadinho, quanto aproximando a mesa, né? Na altura ali do seu cotovelo. E o exercício metabólico de subir e descer o pé para vascularizar, aumentar a circulação sanguínea, o retorno venoso, não inchar pé no calor, não doer a perna, não ficar cansado, porque às vezes a gente tem um cansaço geral que você não está entendendo o que você está cansado. Trabalhou sentado o dia inteiro e está cansado. É a É, diminuição da então. oxigenação, né? É, Então você então. faz isso, não te atrapalha em nada, você sobe e desce pezinho aqui, ó, enquanto você está fazendo suas coisas na mesa, né? Computador, celular, pasta, enfim, escrevendo. Pezinho ali sossegadinho, para quem trabalha em pé. Para quem trabalha em pé, ótimo. Dependendo, né? A gente tenta assim, ó, ajustar a postura de trabalho, dependendo em pé, fazendo o quê? Se você está em pé, mas movimenta, é uma coisa, né? Agora, se você trabalha em pé o tempo todo Parado. num lugar estático, eu falo para abrir a base, é a primeira coisa, para você não jogar o quadril, o esforço, né? Tem muita gente que para e joga o peso para um lado só, normalmente para o É o lado que que normalmente você é feito. É isso aí. você joga para o lado direito. Então, quando você É. abre a base, você já distribui o peso nas duas pernas. Já alivia a pressão de um lado só, né? Diminui a tensão de um lado. E a mesma coisa, Silvia, você pode fazer. Sobe na pontinha do pé e volta para aumentar a circulação. Quando você está sentado, você Hum, faz assim. Quando você está em pé, a mesma coisa. Pontinha do pé. Para aumentar a oxigenação, sabe? Em pé é mais uhum. fácil de fazer Isso aí isso porque você faz uma é. pressão maior. Inclusive, não trabalho em pé, mas, por exemplo, quando você pega fila, né? Fila que demora de alguma coisa, por exemplo, banco, enfim. Às vezes Afasta a você fica base. ali parado, aí você vai lá e apoia na perna direita. Aí você Exato. joga pra perna esquerda. Aí você fica trocando, né? Você fica Inclusive, eu trocando. já, eu já consegui reparar, às vezes, em situação assim, eu ficava olhando assim, eu falo, gente, aquela senhora não trocou de perna até agora. Ela tá numa perna Olha só. só, E eu que falo, meu esforço. Deus, né? Que resistência. Ah lá, Mas Luciana, realmente, essa ajuda. ideia de você Abrir a base. distribuir, né? Você abre a base, Uhum. distribui e faz esse O peso. exercício tardo, mas não falho. Chegou na live agora? É, Sheiloca. Fazer esse exercício com a panturrilha para ela bombear, né, o Aumentar. sangue, Isso, retorno movimentar venoso. mais o sangue. Incrível. Isso, Porque, porque a gente, sua perna isso pode parecer hipertrofada. pequeno, mas não é pequeno, Faz não. diferença. Porque pensa comigo, oxigenando melhor, circulando melhor o sangue, você inclusive consegue render mais.
consegue ficar menos cansado, cansada, consegue, por exemplo, Uhum. pessoas que precisam ter atividade muito cognitiva, concentração, consegue, né, tá lá sentado um Uhum. tempo, faz o exercício que ela falou aí. Eu te perguntei, cara, porque uma vez eu ouvi uma pessoa falar também, não lembro se eu fiz ou não, uma coisa que, assim, mudou muito pra ela, né, o jogo, assim, pra diminuir dor, render mais, era justamente esse chegar próximo à mesa, deixar a Trazer mesa pertinho. Uhum. bem perto, Uhum. ajustar o monitor, porque não precisa fazer Isso, da esforço altura dos mais com olhos, com a cabeça. Então cervical. você deixa ele Uhum. bem ajustadinho assim. E essa questão com o pé, que envolve a altura da cadeira, né? Ah, esse Esses para três mim é pontos fundamental. aí Já matou muda muito. a dor da pessoa. Mas ela não tinha falado nada, até Uhum. porque não devia ser físico, para Uhum. propor um exercício, né? Igual você propôs aí, que eu gostei. De você fazer o É o exercício metabólico. da panturrilha, que Isso. realmente resolve também. Por exemplo, eu não faço esse exercício, mas eu tenho costume de períodos em períodos, por exemplo, entre os atendimentos, sair e Uhum. andar. Ah, Andar, show. tomar uma água, porque o que eu sabia era isso. Se eu Aham. andar, vai circular o sangue, né? É isso. Então, É, também. melhora o Aham. sangue. Ah, E carregar carregar peso, ó. peso. Ótimo. Isso eu falo também para todo mundo que passa. Tem muita gente que trabalha carregando pequenos pesos, mas pequenos pesos repetidamente, É. recrutando a mesma musculatura diariamente, também não é legal, né? Então eu falo assim, ó, sempre que você pegar um peso que for acima de 3 quilos, abraça. Porque quando você abraça, quem faz, a coluna te dá o suporte, o seu braço praticamente não faz força, você vai prender aqui e não vai fazer força nenhuma. Quando você afasta, você já tem que segurar a postura, você já trabalha mesometria de ombro, braço, antebraço, mão e a coluna, porque ela pende Sim. para frente para você equilibrar. Então, para que você equilibre e poupe essa musculatura, gastando menos energia, abraça. Quando for carregar do chão também, é uma coisa que todo mundo erra, a pessoa joga a coluna inteira para frente para buscar o objeto do chão, Aí busca com a pinça o mão e traz. ciático. Pinça e trava. Eu tenho gente que trava nessa posição, né? Então eu Nossa, falo eu já assim, ó, travei 2 vezes. agacha. Olha aí, eu falo agacha, usa a perna, agacha, pega o objeto, abraça e sobe. Aí não tá recrutando praticamente nada, é esforço de coxa mesmo É tipo e, agachamento e sumô, né? manter. Você abaixa tudo, pega e sobe. É, só que o sumô, você trabalha tudo, né? Você trabalha Uhum. a caixa torácica, trabalha a coluna toda aqui e ainda trabalha braço, porque está distante do corpo, né? Uhum. Quando você abraça no peito ou no abdômen, não tem esforço. Praticamente Nenhum. só a coluna te dando suporte. Então, carregar, para quem é dona de casa, sei lá, quem limpa a casa, balde de água, abraçado, nunca o balde de um lado só, né? Assim, sustentando, equilibrando o balde pela alça, tanto de um lado quanto do outro. É, eu falo também para. A gente vai pensando isso no dia a dia, né? É Sacolinha porque de o que é compra. mais óbvio da gente fazer é pegar o balde e sair. É, você pega no braço assim e vai, né? É o Perceba que isso que a automático. gente está falando também aqui, gente, é o hábito, tá vendo? Para você É hábito. é, Pensar. interromper esse hábito, você precisa também se adestrar a fazer uma coisa nova. Então, no começo é Uhum. desconfortável mesmo. Ah, vou pegar o balde e vou abraçar. Nunca fiz isso. Óbvio, é estranho. Mas faz isso uma semana. Vai começar a ficar Uhum. normal. É Você tá isso. me ouvindo? Você parece que tá chegando meio É, atrasado aí? tava chegando devagar, agora veio. A gente quer levar tudo de uma vez. Ah, todas. Quando é Então. mercado, por exemplo, tem muita gente também, é hábito, né? Tem mais força do lado direito, pega 3, 4 sacolas de um lado, a outra mão vem Aham, com o celular, aham. acabou. Tá, eu falo, distribui. Se vai pegar peso mais forte que não dá para abraçar, né? Muitas sacolas, 3 e 4 de cada lado, mas distribui o peso para equilibrar. E tanto É, assim, que é o desequilíbrio muscular, ele vem de pequenos hábitos errados. Então, assim, com certeza. é, né? Usar mais o sentar errado, deitar errado, descansar em postura que não é favorável, recrutando muita musculatura. Aí vamos supor que eu tenho mania de sentar e jogar o tronco para cá. Carrego o peso tudo lá de cá. Sou destra. Todo o meu esforço é do lado direito. A tendência é o quê? Que eu fico com desvio para o lado direito, que é a escoliose É, já, né? Então o lado esquerdo fica alongado e fraco
e o lado direito fica forte e encurtado. Começa os desvios posturais com os pequenos hábitos. Por isso que é a primeira coisa que eu mudo quando o paciente chega para mim. Você tem? Eu não reparei. Eu detecto escoliose de frente. Eu não sabia, eu fui descobrir quando eu fui trabalhar um período lá para experiência, para saber como que ia ser a experiência, né? Lá no HC de Ribeirão, né? Aí eles fazem todos os exames admissionais, né? E aí que eu fui ver, eu não sabia não. Uhum. Eu tinha um S, tenho um Szinho na lombar, assim. Só que eu fiquei pensando depois comigo, assim, falei, gente, que hábito será que favoreceu isso, né? Eu sabia que se eu jogar, né? Aí o que eu sempre tive costume de fazer, assim, que é repetido, até você pode me falar se isso colaborou, se deve ter sido outra coisa. Na minha adolescência, eu costumava ter ou computador ou celular na cama e ficava jogando. Só que, ao jogar, o que eu fazia? Eu ficava de lado, apoiava meu peso assim, ó, em um cotovelo. Cansava, eu jogava do outro lado, vinha de cá. Aí eu ficava assim, apoiando, sabe? Pra não precisar deitar e nem ficar sentado. Eu fazia aquele apoio assim, de cotovelo. É novo, então, né? Não tem dor. Ali, jogando aqui assim, e ficava jogando a noite inteira, às vezes. Só hora que cansava mesmo, eu deitava ou ficava sentado e tal. E, gente, será que isso pode ocasionar escoliose? Pode ser o início. Pode. E aí a gente tem etapas, né? Primeiro que tem predisposição, tem vários fatores que envolvem, mas a má postura é a primeira. Da má postura, por exemplo, sempre inclinando, sempre para o mesmo lado, né? Aí vai acontecendo um alongamento do lado oposto e uma fraqueza do lado oposto, e mais força do lado que você está favorecendo, né, o movimento, mais força e o encurtamento. Então, de começo, é só uma má postura. De repente, você faz isso muitas vezes. Aí acontece um desequilíbrio muscular. Aí, o que era só uma má postura que revertia só de você se reposicionar, agora já é um equilíbrio muscular. Do desequilíbrio muscular, se torna uma alteração da estrutura. Aí, o que acontece? Já envolve pressão da vértebra mais para o lado que está encurtado. E aí, daquela pressão, pode surgir a hérnia de disco. Mas na pressão já tem dor. A hora que já está nesse terceiro estágio de pressão, já temos dor. A hora que vai para a hérnia de disco, né, que é o pinçamento do disco intervertebral, aí pode vir pinçar nervos, e aí os nervos vêm. Ciático, femoral, enfim, da lombar para baixo. O meu, ele dói, se eu fico muito tempo em pé. O meu dói se eu fico muito tempo em pé. E se eu paro de fazer yoga, dói. Yoga me salva. Exatamente. Porque fortalece muito essa musculatura, né? Central. Isso. E assim, não ser sedentário já ajuda muito, né? Porque o exercício, independente se você está fazendo a favor do desequilíbrio muscular ou não, só de você movimentar, oxigenar a região, você já não vai evitar a sua dor chegar. Se você não fuma, né? Aí vem todos os hábitos que contribuem para a melhora ou piora da sua dor, né? Eu estava lembrando aqui, enquanto a gente está falando, porque isso tudo envolve, cara, eu ser mais eficiente com a minha energia, na minha rotina, né? Por exemplo, se eu faço esses exercícios de prevenção, e às vezes até de correção, né? Isso me ajuda a render melhor, isso me ajuda a fazer as coisas com menos esforço. Então eu tendo muitas vezes a poupar energia, que esse termo que você usou realmente acontece, né? Você poupa energia, que pode te ajudar a usar para hábitos que você realmente está querendo. E aqui eu queria puxar coisa... Foca depois a sua intensidade no que você quer, no seu esporte, no seu hobby, enfim. Exato. Aí você consegue direcionar para alguma coisa que você esteja querendo, precisando, né? Isso. E uma coisa que normalmente as pessoas que querem emagrecer, elas desejam, não é que elas desejam exatamente isso, mas elas desejam os benefícios disso, né? Por exemplo, ter a organização alimentar feita, planejada para a semana. Para quê? Porque você economiza, né? Se você cozinha, por exemplo, você economiza se você ficar pedindo comida. Né? Hoje mesmo a paciente ela se comprometeu a fazer isso. Porque, nossa, que eu vou economizar dinheiro. E eu já vi pessoas me falando quanto mudou no fatura de cartão de crédito por fazer isso. Literalmente muda, economiza, né? Com você certeza. Passar a cozinhar. Só que aí entra o problema. As pessoas normalmente elas querem cozinhar todo dia. Só que cozinhar todo dia, o custo energético é alto.
Muito. né? Então tem uma técnica que normalmente eu falo sobre ela, né? Que é a 6 para 1, que eu, inclusive eu já até falei da você, se não me Uhum. engano, que é você Já, ótimo. escolher um dia da semana. Então pensa só, ó o que a gente está ensinando aqui hoje. A gente ensinou você a implementar hábito de uma maneira mais simples. A gente ensinou Uhum. você a dormir melhor, você poupar energia. Uhum. E a Karina está falando aqui muitas maneiras de você, em situações distintas, né? Sentado, em pé, trabalha com Uhum. peso, não, blá blá, para você conseguir também poupar energia. Essa Uhum. energia poupada, ela vai ser direcionada para alguma coisa que você está buscando. Por exemplo, isso, organizar as refeições da sua semana. Aí entra a técnica 6 para 1. Você poupou energia, você rendeu melhor ao longo da semana, se cansou menos. Favorece o quê? Você chegar num dia que você tem mais tempo, normalmente meus pacientes falam sábado, domingo, isso. Tem as exceções, obviamente, né? Às vezes a pessoa tem folga de meio de semana, pode ser, né? Mas você pega um dia que normalmente você tem maior tempo, naquele dia você vai usar ele para deixar as coisas pré-prontas. Tudo que você conseguir. Às vezes não é possível deixar tudo, mas se você deixa 80%, já é um avanço gigantesco. Concorda? Porque às vezes Demais. o que fica faltando é só pegar o bife, temperar e jogar lá pra Isso, grelhar na na hora. frigideira. Às vezes fica faltando isso. Uhum. Pegar a salada e jogar um limãozinho, um azeite, um sal ali, tá pronto. Então o esforço é E o tanto que, baixíssimo. e o tanto que facilita essas marmitinhas, esses preparos, porque assim, É. na hora da fome, se você não tem um controle já, porque eu trabalho com isso. A hora que Aham. você abre a geladeira, o que tá mais fácil é É. muito legal, É. né? Aí, assim, por exemplo, é mais difícil você cair em tentações também, porque se tem uma frutinha Sim. picadinha ali, Sim. né? Você Se já você deixar as chega, coisas mata. adiantadas, você não precisa tomar decisão. Já foi tomado. É, Você já pensou exato. o que que Nossa, eu vou facilita fazer muito. de almoço e jantar essa semana? Já tem lá suas marmitinhas lá congeladas, por exemplo, Uhum. né? O que vai ter de legume, de salada? Ah, você já lavou, você já deixou separado em Tupperware lá, ó. É só Já tá colocar ao vapor, cortadinho, já tá. talvez, Aham. ou só esquentar mesmo, refogar rapidinho ali, Uhum. como diz minha mãe, dá um sustinho. É, Já ouviu esse bem termo, dar um melhor. sustinho? Já, aqui uso Ah, também. vou dar um Uso sustinho falar. no brócolis aqui e tá pronto. Que é tipo Delícia. como se pegasse ele desprevenido, jogar ele na Aham. frigideira com alho, uma cebola, um azeite, tá pronto, assustou ele. Né? E Alguém aí bom usa esse ainda. termo, assustar? Compartilha aí com a gente. Ah, eu também uso, eu conheço, minha mãe fala aí, sei lá. Vou dar um sustinho. Nossa, é muita coisa aqui. Mas É perceba que isso. eu poupei energia, consegui usar energia no meu final de semana, num dia que eu tô mais tranquilo. E Uhum. ali eu deixo, por exemplo, algumas coisas prontas, se não grande parte das coisas prontas. Aí, por que eu falo 6 para 1? Porque você investe um dia e tem Uhum. 6 dias de colheita. Olha que negócio ótimo. Nossa, massa. Então perceba que o Uhum. tempo, a energia que você poupa ao longo da semana, ela vai ter serventia. Ela vai te ajudar em Uhum. um dia no seu dia de investimento. De conseguir lá, por exemplo, deixar coisas pré-cozinhadas e tal, deixar as coisas prontas. Para nos outros 6 dias, você só colher isso. Você só pegar o bem bom. Uhum. Sabe? O que eu Nossa, fiz maravilhoso. lá, agora é só eu colher. Não preciso tomar decisão, porque já foi tomado. Eu já sei o que tem. Sua geladeira normalmente já fica organizada para isso. Suas coisas na cozinha também, tipo armário, né? Já fica tudo girando em torno disso. Então, essa questão de você falou de ajudar a não ter convites que tragam tentação, no caso, quando a pessoa já se organiza, ela já deixou isso totalmente alinhado já direcionado Ah, para eu tenho que tipo, ah, é café da deixar. manhã? É café da manhã? Ah, já sei, tá lá. Ó, já reservei meu café da manhã. Né? Ou às vezes é só É, quebrar um ovo, o facilita. resto tá pronto, sei lá. Então, gente, essa técnica 6 para 1 vocês podem usar. Que é pegar um dia, a essência dela, pega um dia que você tem mais tempo, nesse dia você vai investir tempo para deixar as coisas prontas. Máximo que você conseguir. Congelar coisas, deixar coisas separadas, em uma Tupperware, por exemplo, tipo folhas, né? Frutas que você Uhum. quer consumir, tem resistência, deixa Uhum. picado, acessível, né? Às vezes, dependendo se você não vai querer comer a fruta diretamente assim, mas você vai usar ela em outras coisas, por exemplo, para suco, para bater uma vitamina, você pode picar a fruta e congelar. A hora que você vai comer ela, você bate ela com o seu leite animal, vegetal lá, faz um smoothie, uma vitaminazinha, ou faz um suco.
Com ele congelado, você já bate, fica geladinho, toma, né? Porque já está adiantado. A carne, eu Show. sempre gosto, a pessoa não precisar ficar fazendo o bife na hora, assim, toda vez, né? Ou cozinhando a carne na hora. Eu gosto muito da ideia de, tanto carne vermelha, eu sou vegetariano, mas para quem usa, tá, carne? Porque eu já fiz isso muito tempo na época que eu comia carne. Carne moída e frango moído. Aí você pega, usa seus temperos, obviamente, e você pode diversificar em formato de hambúrguerzinho ou almôndegazinha, bolinha. Aí você Almôndega. pega, aí você pega papel filme, separa a sua porção certinha e deixa no congelador. Na hora é só você pegar essa porção escolhida, jogar no air fryer, acabou. Air fry é Você não precisa vida, né? fazer Nossa. mais nada, porque já foi temperado, só está congelado, Aham. só colocar lá para ficar pronto na hora, né? Arroz que dá para congelar, para quem não sabe, é o arroz integral e o arroz parbolizado, tá? Esses dois você consegue congelar. O integral melhor ainda. Parbolizado você ainda sente um pouquinho dele ficar um pouquinho meio esponjoso, mas ele suporta também. O integral suporta ainda mais. Feijão, todo mundo já sabe que dá para cozinhar, dá para congelar, perdão. Então dá para você, no dia a dia, do prático assim, dá para você congelar bastante coisa. Você deixa congelado. Molho de tomate, para quem gosta de fazer muito massa, né, macarrão, dá para você deixar congelado o molho todo. Aí você só vai, Amo. você deixa as porções separadas, tipo feijão, né? Descongela aquela porção na hora, fez a sua massa lá integral, por exemplo, sei lá, com legumes, com seu ovinho cozido lá, ó. Jogou o molho na hora. O esforço que você coloca É nisso é importante. quase zero. É quase zero. Proteína Não só para proteína de rotina. soja, né? Dá sim. Você faz ela Eu ia lá, perguntar o que congela, é faz o formato. PTS, pai amado. Proteína Proteína de texturizada de soja. soja. Ah, não, para. Mas é muito importante deixar pronto. Misericórdia. Ou, Porque chega no vulco do dia a dia, eu tenho fome de coisa gorda, né? A gente quer coisa gorda, é mais fácil, tá pronto. Por isso, para principalmente mim é se você muito se importante acostumou. deixar pronto. Se você se adestrou sempre a comer comida que ressalta ao paladar, você sempre vai buscar ela. Então, você precisa deixar as coisas mais fáceis para o seu cérebro mesmo. Por exemplo, isso. Deixar as coisas pré-prontas é como se fosse um atalho. Não precisa É um tomar atalho. mais decisões. Já está ali. Já tá Só colocar no fácil. prato. Ainda mais se você escolheu Exatamente. também coisa que você gosta, né? É importante, tá, gente? Comer coisa que É, gosta, não é só ficar comendo coisa forçada porque sabe que é saudável. é Inclua coisa que verdade. você goste também. Por Para exemplo, dar o prazer, né? eu vou fazer uma massa lá, integral, super fitness, bonitinho. Mas vamos supor que você não come com prazer aquilo. Mas se você ralar um queijinho por cima, você come com prazer. Então, às vezes, você pode colocar um queijinho para dar um prazer, né? Eu como com Então, prazer integral, eu gosto. não, sim, é que tem gente que às vezes, né, pode ser que não. Não ama. Aham, eu gosto. Salada é muito Ainda bem. isso. Salada é importante você testar molhos. Molhos pela internet tem muita receita saudável aí que você pode testar É. e às vezes deixar a salada bem mais gostosa. Aqui em casa, essa semana, a gente descobriu um azeite ali que casou com o nosso paladar. Sim, deixa a Ah, salada muito mais saborosa, que ressalta mais o sabor da azeitona que a gente aqui gosta. Então, sabe, quando você vai testando, você vai vendo, legal. isso aqui combinou melhor, hein? Ficou bem mais gostoso. Uhum, E é óbvio que vai chegar um momento que você vai querer testar novas coisas. É natural isso uhum, acontecer. Mas é importante ter esse interesse, né? De tipo, cara, eu quero cozinhar, fazer mais coisas, tenho dificuldade com salada, vou testar um molinho diferente, vou ver umas receitas, vou ver o que estão ensinando. No YouTube tem tanta coisa, né? Ensinando. Você vai lá, com aprende e certeza. começa a fazer alguma coisa que você goste de uma maneira mais fácil também, entrando nesse planejamento. Tem prazer no saudável, né? Tem muita coisa saudável que é gostoso demais de comer. A gente tem que Mas descobrir para o a que que pessoa fazer agrada, essa né, Rafa? ponte, tipo, nossa, tem É gente que ama individual. comer saudável. Por quê? Muitas vezes essa pessoa ela fez a ponte. O que é fazer a ponte? Tornar fácil isso primeiro. Primeiro eu torno fácil. Uhum, Depois eu posso melhorar tanto como aperfeiçoar o uhum. meu paladar ali. É o Então eu não vou nosso sair também. fazendo aquele esforço e amar. A pessoa ela pode muitas vezes É. por poucos toques na tela do celular ela pede uma coisa. Então é muito fácil. Uhum, E se ela tem que fazer um uhum, esforço muito grande para fazer uma coisa saudável, por mais que tenha ficado gostoso, o cérebro não vai uhum. priorizar isso. Não É vai, porque ele verdade. sabe que ali o esforço é alto. Então a gente precisa deixar o esforço baixo. Como que a gente faz? Com tudo Uhum. isso que vocês aprenderam aqui hoje.
né? Começando a dormir É. melhor, poupando energia durante o dia, aprendendo a encaixar melhor seus hábitos. Aí chega no momento de você deixar a sua alimentação programada, você poupou energia, você consegue ter mais energia ali no final de semana para você dedicar a isso. Você vai lá e dedica, você vai lá e Consegue consegue. fazer boas escolhas diariamente, porque já está pronto, então já está escolhido. Pois é, aí pensa a É. pessoa que não segue nada dos exercícios que a Karina colocou aqui de corrigir postura e de melhorar e tudo. Aí ela fica com dor nas costas, chega no final de semana, ela vai. Ai, eu acho que eu vou deitar, viu? Não Ela vai lá, aproveita. É, não dá para deita, tudo aproveitar. cansada, acabado, ou acabado, pode ser homem ou mulher, não importa, né? Aí eu Uhum. acho que, nossa, minha semana foi tão difícil, né? Eu mereço pedir uma comida, né? Ela começa a se Hum, convencer que aquilo que ela sempre é, fez é é o a certo a fazer. Mas autossabotagem. ela sabe que não é. É. Que ela Não, errou não está. justamente em Uhum, ter feito o exercício que a Karina falou. Ao invés de tentar lá uhum, fazer o exercício naquele horário, encaixar de uma maneira que já aconteça, né? Linkar, igual eu expliquei lá para vocês, uma coisa que já aconteça, você linka um hábito ali naquele outro que já uhum. acontece. Não, a pessoa teimou, quis lá fazer do jeito dela. Não, eu tenho certeza que hoje, depois do trabalho, eu vou ter força de vontade e vou conseguir fazer exercício físico. Ela tá jogando com a sorte. É verdade. E aí ela E não consegue assim, comandar as coisas. outra coisa que eu acho que cabe para mim, para você, as pessoas são imediatistas, né? Uhum. Começou o novo hábito hoje, que é amanhã resultados, e não é assim, porque na verdade o hábito é construção, leva tempo, é um processo. Então, assim, tanto na parte nutricional, com certeza, quanto na parte postural, mudanças de hábitos que eu faço com os pacientes, é uma construção na rotina. Então, o primeiro dia é chato, o segundo é chato, o terceiro é chato. Numa semana você já começa a ver diferença, com 2 semanas um pouquinho mais. E vai assim, a hora que o cara tá 3 meses fazendo isso, já tá automático para ele, faz parte, encaixou no dia dele, e ele não tem dor mais. Nossa, faz 3 meses que eu É. não tenho dor. Nossa, faz E seis quando meses entra que eu não nessa tenho dor. fase, quando entra nessa fase, é quando a pessoa ela normalmente aceita, tá tudo bem, fazer coisas que não são gostosas. Porque normalmente a A gente busca fazer persistência. só o que é gostosinho, né? E aí, quando entra É, alguma coisa que vai ser desconfortável, a gente foge. É natural isso. é, É do ser humano é isso. Nós verdade. somos que você É burla verdade. isso. Quando você pegou essa estratégia que a gente trouxe aqui hoje, Uhum, deixou as coisas mais simples, faz menos uhum, esforço, deixou as coisas mais simples. Essas coisas mais simples você já vai estar em prática, agindo. Você vai estar com o hábito rodando, por uhum, exemplo. Seja corrigir uma uhum. postura, seja começar a fazer alguma coisa que você queria, usando as técnicas que a gente ensinou aqui hoje. Você começou, já está em andamento. Quando já está em andamento, você começa a ter os benefícios, você se sente normalmente orgulhoso. Você fala, nossa, consegui, que legal. Consegui, deu E quando chega resultado. aquele dia que, tipo, tô com preguiça, não tô bem tudo, é mais fácil eu ir mesmo assim. Você vencer. É, Porque você você já vai criou sem. o que na neurociência eles chamam de caminho neural. Caminho neural é tudo que você começou a fazer uma coisa consistentemente e entra naquela área Uhum, de repetição automática que eu falei. uhum, Para você entrar no automático, você precisa tornar aquilo fácil no início. Aí você vai lá, uhum. usa o que a gente ensinou aqui, deixou fácil no início. Começou a entrar em ação, repete, 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 repete. Chegou uma hora que entrou no automático. Você não precisa mais pensar. Já está fazendo. Igual escovei dente, é hora de deitar na cama. É automático, não precisa pensar. Chega nessa hora. Uhum. Nesse momento aí, é muito mais simples ceder à rotina do que ceder à desculpa. É o que eu percebo Com isso hoje certeza. comigo e com alguns pacientes. Eu acho que eu acordo todo dia Aham. motivado a correr. Não. Tem dia que eu acordo Não lá, é, não tô né? nada no pique para correr, só que eu percebo que é mais fácil eu ceder à rotina, porque sempre foi assim. Percebe Adaptação, como né? começa a o que você construiu passa a te salvar. Te salva Exatamente. nos dias que você não está bem. Porque se você não constrói nada, a hora que chega nos dias que você não está bem, o que é que vai te puxar? Ah, eu sempre me sabotei mesmo. Tá tudo bem. Semana que vem eu tento de novo. Porque você não construiu nada. Então é mais fácil ceder ao que sempre aconteceu. Agora, se você construiu algo, é mais fácil ceder ao que você construiu. Com Porque eu sempre certeza. fiz isso.
Minha rotina de manhã é essa, é acordar, fazer isso, pá, 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 e sair para correr. Então eu só vou repetir isso, por mais que eu não queira. Eu sei que depois eu vou me sentir melhor de ter feito isso. E o esforço é quase zero, Fora porque já entrou no automatismo. no Esse automático. automatismo salva. Fora os ganhos, né, percebidos Opa! com, né, com essa rotina, esses novos hábitos aderidos, os ganhos que vêm, então você já fica também validado ali em cima. Você fala assim, nossa, compensou, deu resultado, eu vou continuar. Não é só porque você Exato, adaptou, né? Que você viu o resultado exato. que trouxe para você. Esse caminho mental, ele já está fácil de ser repetido. É igual, Uhum. é a mesma ideia, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quando, não sei se alguém já teve essa experiência, por exemplo, você foi desviar um caminho que você estava indo em uma viagem, você está deslocando de um local em outro local. E aí, por algum motivo, você não pôde ir pela pista normal. Vamos supor que, sei Uhum. lá, você esqueceu o dinheiro, não tinha dinheiro para o pedágio. Você falou, eu vou ter que pegar outro caminho, não vai ter outro jeito. Até eu Retorno. voltar aqui, né? O caminho ali não tem pedágio. E às vezes, naquele caminho que você vai pegar, tem uma parte que só tem mato. Nessa parte que só tem mato, não tem nada aberto aí. Só que o primeiro carro que passa ali já amassa um pouco o mato. Uhum. Vem o segundo carro, amassa mais um pouco. A hora que passa 10, 100, 200, o mato Já tem um cedeu. caminho lá. É a mesma coisa. Eu É repeti um verdade. caminho ali. Eu abri A caminho ali. repetição. No cérebro é a Uhum. mesma coisa. Se eu nunca fiz aquilo, o mato está fechado. Não tem como eu querer repetir Uhum. aquilo de uma maneira muito simples. Então eu primeiro Uhum. preciso ir cedendo o caminho, criando esse caminho. A hora que eu criei ele, Uhum. fazendo isso que a gente está ensinando aqui, por exemplo, com menor esforço, vai chegar uma hora que esse caminho está aberto. É simplesmente eu ceder por ele. Muito mais fácil eu ir por ele, porque eu sei que está aberto. Eu sempre fiz Com aquilo. E aí certeza. é só repetir. Não sei se a metáfora foi Uhum. boa, mas é o mesmo. É É a sim. mesma, é a mesma ideia. E Karina, para querida, manter, você quer né? dizer mais alguma coisa aí? Eu quero só mais uma coisa, para manter, Manda. assim, quando tá no início, é difícil, né? As adaptações no início. Uhum. Olho no foco. Olho no foco. Qual que é o seu objetivo criando esse novo hábito, né? Ou inserindo esse novo hábito na sua rotina? Qual que é o seu objetivo maior? Hora que tiver aquela preguiça, aquele desconforto e tal, não, mas eu estou fazendo isso para qual que é o resultado esperado, né? Para você não Faz desistir, sentido. Faz né? sentido. Então, assim, olho, sempre pensar, nossa, mas se eu faltar da academia, de vez em quando eu penso, viu, Rafa, mas eu tô Sim, bonitinha todo na mundo pensa. musculação. Não é só Eu tô você, não. bonitinha na musculação e hoje eu comentei com uma prima. Eu falei assim, ó, a musculação para mim é a liberdade. Preciso ter músculos para melhorar, né, o meu metabolismo para que eu consiga comer normal, né? Comer um pouco mais, porque Tá. eu estou. E Perceba que aí, assim, é isso que a gente constrói, a construção salva. Isso que você está falando, eu vou dar um exemplo meu real de hoje. Até sim, agora eu não fiz exercício físico. Não fiz. E a live vai ser encerrada pelo Instagram. olha, Olha que sacanagem. Falta 2 minutos. Eu não fiz exercício vai físico. lá. É, E o que acontece? Por que eu vou fazer hoje? Porque hoje o meu Apple Watch me mostrou que se eu fizer, eu vou completar 1.000 dias de consistência. Então você vai Percebe agora que fazer quando exercício. você olha que, nossa, mas eu construí uma casa tão bonita, por que Como que é eu que você vou parar derruba? hoje? Eu sei que Não se eu dá. for, eu vou me sentir muito mais orgulhoso e essa casa vai ficar ainda mais forte. Então fica mais Nossa, Mar, convidativo o você fazer o que precisa ser feito do que falhar. com certeza, com certeza. Agora, no início, que é uma coisa que é importante que você colocou, você não está com nada muito feito ainda. E Não aí entra uma tá. coisa muito importante, que é você colocar metas que você consegue bater, que não são muito desafiadoras, e você precisa ter Uhum, micro-recompensas ali. Porque micro-recompensa uhum, secreta dopamina. uhum. Faz a pessoa querer mais. Exato. Então, por Uhum. exemplo, eu vou acordar hoje e vou fazer uma caminhada. Depois de você caminhar, faz alguma coisa que te relaxe, dá um prazer, talvez um banho quente. E ali Uhum. você comemora, você fala, nossa, fui hoje, fiz, ó que delícia, agora meu dia tá pronto, né? Fiz a minha caminhada. Todo dia você tendo alguma Show. micro-recompensa, de alguma coisa palpável que você se propôs, você Vai favorece te muito a fixar, consistência. com certeza. Vamos finalizar aqui? Show. Vamos o- nessa. Vamos, porque senão ele vai finalizar aqui. Gente, muito obrigado pelo tempo de Gratidão. vocês. Espero que essa live tenha ajudado. Eu vou deixar ela salva Uhum. ali. Depois eu acho que ela vai se transformar no podcast. Quer agradecer, falar alguma coisa? Tá.
Eu quero agradecer a atenção de todos, o seu convite. E esse é o primeiro, já já tem outro podcast nós dois. Bora! Parceria, vamos nessa. Bora. Querida, obrigado pelo seu tempo, pela sua Obrigada a você. entrega. E, pessoal, boa noite. Apliquem, tá? Vou deixar salvo lá, se quiserem assistir Boa novamente. noite. Sinta-se à vontade. Tchau.